Vamos lá todos, eu venho aqui fazendo um outro vídeo agora e fica uma pergunta muito interessante. Por que que Caim não sofreu a pena capital pelo assassinato que cometeu? Caim, aqui no caso, eu estou falando do irmão de Abel, filhos de Adão e Eva. Ora, se ele matou, então é de certo que ele teria que ser cometido de uma regra de justiça, né? Ou deveria ser preso, ou deveria pagar pela vida. Mas, no entanto, isso não aconteceu, né? E no Antigo Testamento, os assassinos recebiam a pena capital pelo seu crime. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 6, e Êxodo, capítulo 21, verso 12. Contudo, Caim não somente saiu livre, ou seja, não respondeu pelo seu crime, depois de matar o seu irmão, como também foi protegido de qualquer vingança. Aqui em Gênesis, capítulo 4, do versículo 15, diz que Deus ainda colocou um sinal sobre Caim, né? Porque aquele que tocasse em Caim seria morto 7 vezes, né? Não que ele morreu, aí ele ressuscitaria, morreu, não, não é isso que ele está falando. Ele está falando 7 vezes será vingado, porque o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no sétimo ele não fez mais nada. Aquele leproso lá do livro de Reis diz que ele mergulhou 6 vezes sobre as águas do Rio Jordão. E no sétimo ele foi curado. Por que ele não foi curado logo na primeira? Porque o número 7 é como se fosse a assinatura de Deus. É como se ele estivesse falando, é eu que estou fazendo. Né? Então seria mais ou menos isso aí. 6 vezes circularás, rodearás, né, sobre a cidade de Jericó. E na sétima, tocarás a trombeta e a cidade cairá em ruínas. Vê que o número 7 sempre está ali, porque é como dizer que é Deus que está controlando as coisas. Né? Então, 7 vezes será vingado. Então, na verdade, fala assim: ó, se você fizer alguma coisa com ele, você vai se ver comigo, né? E há várias razões pelas quais Caim não foi executado pelo seu crime capital. Primeiro, Deus ainda não havia estabelecido a pena de morte como instrumento de governo humano. Você pode conferir isso aí em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao verso 4. Somente depois da violência ter enchido toda a terra, nos dias anteriores ao dilúvio, foi que Deus determinou que se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, em Gênesis capítulo 9, verso 6, ele está dizendo que ninguém pode estabelecer vingança ou justiça a não ser Deus. Somente ele que tem o poder de tirar a vida e de dar a vida. Né? Segundo, quem seria o executor de Caim? Se só existia eles dois, não é verdade? Então, ele acabara de matar Abel. A essa altura, apenas Adão e Eva tinham restado. Certamente Deus não iria apelar aos pais para que matasse seu próprio filho remanescente. Não teria como isso. Verdade? Também o texto bíblico não nos diz se os próprios pais dele, tanto Adão como Eva, sabia da morte do filho, né? Fica um pouco vago porque a gente não tem essa informação das escrituras. Mas em face disso, Deus que é soberano sobre a vida e sobre a morte, como somente ele é, além de Deuteronômio capítulo 32, no verso 39, pessoalmente comutou a pena de morte de Caim. Entretanto, ao agir assim, Deus demonstrou a gravidade do pecado de Caim e deu-nos a entender que ele era digno de morte ao declarar: a voz do sangue do teu irmão clama por vingança da terra a mim. Isso está lá no versículo de número 10. Então, Caim tinha ciência do erro que ele fez, que Caim também tinha ciência de que aquilo que ele fez foi errado. Foi errado e ele caiu na consciência daquilo ali. Só que ele mesmo não tirou a própria vida, mas ele se estabeleceu de como Deus é meu juiz agora. Entendeu? Finalmente, a promessa de Deus para proteger Caim da vingança incluía a pena capital para quem quer que tomasse a vida dele. Dessa forma, o caso de Caim é uma exceção de prova à regra, que de forma alguma vai de encontro à pena de morte, né? Tal como foi estabelecida por Deus. Então, na verdade, ali, nós temos é, uma questão de cidadania, né? Que ele reconheceu que realmente ele estava errado e somente Deus é que poderia julgar ele. Isso aí não faz diferença de muita coisa de hoje, não. Ela continua sendo ainda a mesma pena de Deus.
Quem tem o poder de tirar a vida e dar a vida é Deus. Então, nós temos juízes sociais, né? Vivemos num mundo social e que o juiz estabelece a pena para a lei enquadrada dentro da pessoa. Mas quem somente pode tirar a vida, quem somente pode julgar o homem pelos seus erros é somente a Deus, mais ninguém. Bom, então era esse texto que eu queria trazer, era esse problema, era essa a solução. E agradecer você por ter me escutado até agora aqui, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, escreva no chat aí. Sempre estou respondendo, pessoal. Sempre estou olhando. Tá? Como eu disse nas lives anteriores, eu não sou dono da verdade, que é o dono da verdade é Deus. Mas assim que eu puder e puder lhe responder à altura que você mereça, você pode ter certeza que eu farei isso aí com o maior prazer. Bom, então eu agradeço a atenção de todos. Espero vocês aí, então, numa próxima aula, tá bom? Ao qual nós abordaremos vários outros assuntos, tá? Bom, obrigado, então, aí mais uma vez e até a próxima aula.